Boa noite, tudo bem? Tudo Bem-vindo, ótimo, bem-vindo. Muito obrigada, uma ótimo. alegria estar com você aqui essa noite para a gente bater esse papo. Muito feliz mesmo. E André, acho que a maioria das pessoas já te conhece, nós já temos aqui um monte de gente chegando aqui para falar com a gente, mas nada melhor do que você para contar um pouquinho, assim, se você puder contar um pouquinho da sua trajetória antes da gente entrar no nosso papo aqui, que o nosso objetivo hoje é falar sobre ganhos, derrotas, esse tipo de coisa que faz parte da vida de qualquer um, né? A gente está falando do esporte, porque nós estamos vivendo um momento de Olimpíada, mas na verdade não é só no esporte, né? A gente tem pequenas derrotas na vida, que são até expectativas que não são atingidas, esse tipo de coisa. Então, antes da gente entrar nesse tema, conta um pouquinho para a gente tua trajetória, né? Adriana, primeiro agradecer muito o convite, o teu convite, o convite da Felipelli. Para mim é muito importante que você saiba que para mim é uma felicidade enorme estar conversando contigo e também uma responsabilidade. Afinal, a formação que eu fiz no Instituto Filipelli, ele foi o divisor de águas na minha carreira. Então, para Legal. mim, é muita felicidade, uma honra e também uma responsabilidade. Afinal, vocês são os precursores de todo o meu conhecimento agora. E eu trabalho muito atendendo outros profissionais, outros atletas, e vocês são a base fundamental, na verdade, a pedra fundamental desse conhecimento. Obviamente que eu alio todo o conhecimento que eu obtive com vocês com a minha experiência de mais de 30 anos na alta performance. Porém, a base fundamental, né, os conceitos, a teoria, as habilidades, a competência toda vem da Filipelli. Então, para mim é uma honra muito grande estar contigo aqui. A gente tem que ter preparo, não é? E história e coragem. Você tem todas elas. Por isso que eu estou até te perguntando como é que é teu histórico, porque nada Tá. acontece por acaso, não é mesmo? Nada acontece por acaso, isso, e com certeza esse vai ser o título de um dos meus livros, Não seja por acaso, seja de propósito. Ah, que legal! Adriana, eu comecei no esporte, na atividade física, na verdade, em função de uma doença crônica respiratória. Eu nasci com asma, eu nasci de 7 meses com asma. A minha primeira infância foi ruim nesse sentido, eu não tenho nenhuma lembrança. Eu tenho lembrança a partir da minha segunda infância, mas também tenho os relatos dos meus pais que sofreram muito, né? Geralmente os pais sofrem muito mais do que as crianças quando um filho tem asma. Comecei na atividade física em função desse déficit respiratório, em função da questão, né, de fazer parte de uma família que não tinha condições financeiras para sustentar uma criança com asma. Afinal de contas, a, o tratamento da doença respiratória na época, eu estou falando da década de 80, era muito caro, então eles tinham que tentar encontrar recursos para prevenir que a asma me atacasse. E aí o esporte era a ferramenta que tinha, né? Orientados pelo pediatra, eu entrei na natação, aí na natação não deu certo, eu não gostava, afundava na piscina, tinha todas as ites que você pode imaginar, rinite, sinusite, um pouquinho de frescurite também. Jotite. Otite, todas as ites do mundo eu tinha. A escola onde eu estudava, cada semestre eu tinha que escolher um esporte. Passei pelo basquete, eu me divertia muito, mas meus colegas não se divertiam comigo, porque eu não tinha repertório motor nenhum, eu não tinha talento nenhum para o basquete. Eu fui tentar o atletismo, também não deu certo. Meu encanto era pelo vôlei, porque meu pai tinha sido um jogador de vôlei e um treinador também. Não sabia. Porém, eu, iludido pelo fato de ter um pouco de voleibol no sangue, achei que eu jogaria voleibol. Aí fui procurar o técnico da escola, do time da escola, e a resposta, o feedback que eu tive foi basicamente assim: André, procure uma outra atividade. Não foi nenhum outro esporte, foi uma outra atividade que me recomendaram. Fiquei super frustrado, decepcionado, fiquei com raiva de todo mundo, inclusive de mim.
eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, mas por uma bênção do destino, os meus amigos ficaram sabendo de uma seleção, um recrutamento de atletas no clube local, e aí eu fui com meus amigos, me juntei a mais de 200 jovens que passamos por aquele processo, né, de seleção, e para surpresa de todos, inclusive a minha, eu passei. Mas eu passei, fui um dos 3 aprovados em mais de 200 jovens, mas eu passei porque eu tinha uma estatura maior do que a média dos jovens da minha idade. E ali começou a minha jornada no esporte. Mas o meu maior desafio, Adriana, não foi aprender a jogar vôlei no que diz respeito a aspectos técnicos, táticos e físicos. O meu maior desafio foi entender como um atleta deveria se comportar para realizar e para se destacar. Esse foi o meu maior desafio, porque aspectos técnicos, competências técnicas, habilidades técnicas, eu sabia que treinando, através de um processo árduo, intenso de repetição, eu aprenderia. Agora, aprender como um atleta deveria se comportar, e aí eu já estou falando de soft skills, esse foi o meu grande desafio, a minha maior dificuldade, e foi a duras penas eu aprendi, mas eu aprendi tomando muito na cabeça, sabe, Adriana? Pensei várias vezes em desistir, nossa, perdia, me frustrava, errava, de vez em quando eu conseguia uma vitória rápida, uma mini vitória. Porém, eu tinha muita satisfação, né, Adriana, nessas mini vitórias, e aí eu fui me abastecendo dessas vitórias rápidas, aí engrenei na minha jornada toda. Tem até uma frase que eu não sei se é do Michael Jordan, de alguém desses famosos do basquete, que ele fala que antes de ele fazer o recorde de bola ao cesto, ele fez o recorde de bola não ao cesto, né? Então, quer dizer, tem muito esforço, tem muita superação. E você está contando, né? Quer dizer, uma pessoa que tem asma podia falar, eu não sirvo para esporte. Mas, na verdade, você fez toda uma superação. Então, você já tem alguma coisa de superação. E você também acrescentou uma coisa importante, que são, assim, a tua inteligência emocional na hora de lidar com algumas coisas que aconteceram, que foram cruciais para mudar a direção do jogo, né? Para mudar ou um erro, um acerto que você tenha feito, uma experiência, ou então até uma expectativa de algo que não aconteceu, a frustração, como você lida com isso, a tua resiliência de lidar com isso, tudo isso foi impactante para direcionar a tua vida. Se você puder contar um pouquinho sobre isso também, que deve ter tido muito assim, né? Muito, Adriana. Você foi cirúrgica agora na tua colocação. Eu tive, primeiro, uma observação importante para todos que estão nos acompanhando. Eu tive uma mãe que, por mais que vivíamos em um núcleo familiar muito humilde, com muitas limitações financeiras, minha mãe sempre deixou claro para os 3 filhos, eu sou o caçula de 3, que a educação era o caminho. E ela falava que, através da educação, o mundo era cheio e repleto de possibilidades. E aí dependia de nós escolhermos uma possibilidade e, através de um processo de dedicação, de capacitação continuada, de comprometimento, de engajamento, nós, através desse processo, transformaríamos uma possibilidade em realidade. Então, minha mãe teve papel fundamental. Ela, para mim, foi a maior liderança que passou na minha vida. E, inclusive, considerando todos os técnicos que passaram na minha vida. Eu tive um pai muito preocupado com essa questão da educação, até porque eles não tiveram educação. Então, imagina, na década de 90, um filho pensando em ter o voleibol como profissão. Ainda era um tabu. E, Adriana, eu fui, assim, preciso e muito cirúrgico na questão da inteligência emocional, por mais que eu não soubesse que eu já estava aplicando este conceito na minha trajetória, né? Então, logo no início da minha carreira, eu tive uma ocasião que para mim foi o meu ponto de inflexão. No início da carreira, primeiros meses de treinamento, o técnico da categoria onde eu fazia parte, ele teve que se ausentar, e quem foi dar treino para nós foi um profissional da equipe adulta que não estava nem aí para nada. Ele não queria dar treino, ele queria botar a gente para jogar e
e nós éramos em 13 atletas. Ele escolheu 6 atletas de um lado, 6 atletas do outro, e falou, ó, joguem vôlei aí, só que nós éramos em 13. Adivinha quem sobrou? Eu. Ele falou assim, André, você está atrapalhando o treino aqui, cara. Faz o seguinte, vai lá para a parede e eu quero 500 toques, 500 manchetes. São gestos técnicos do vôlei. Eu fiquei extremamente frustrado, me senti julgado, humilhado, fiquei com raiva de todos ali, inclusive de mim, sobretudo eu. Porque eu falei, cara, por que está acontecendo isso? Cara, eu sou tão ruim assim que eu vou ter que jogar contra a parede. Mas fui. E aí no início das primeiras repetições, nem a parede conseguia jogar direito comigo. Eu falei, cara, nem a parede consegue me ajudar, né? A parede não devolvia uma bola para mim. Num primeiro momento, a raiva me tracionou. Mas eu tinha um objetivo ali. Ó, eu vou fazer, eu tinha 500 toques para fazer pela frente. E fui, num primeiro momento, conseguia fazer só 5, 6 repetições. Daqui a pouco, consegui fazer 8, 9, 10. E aquilo me animou. Aquelas vitórias rápidas começaram a me animar. Terminei esse primeiro dia fazendo 10 repetições. Só que aquilo me deu, olha, quem sabe eu não vou mostrar para os meus pais que eu estou conseguindo fazer 10 toques consecutivos. E aí eu tentei em casa para tentar reproduzir para os meus pais. E não consegui. Aquilo me deixou frustrado. E decidi que eu ia fazer toque e manchete em todas as paredes que eu encontrasse, com qualquer bola que tivesse na minha frente. E, Adriano, eu fui melhorando. E aí eu fiz isso em todas as paredes durante toda a semana. Quando o meu técnico original voltou, ele falou, opa, André, o que aconteceu? Eu falei, treinei. E aí eu quero deixar um recado para todo mundo aqui. A repetição, ela é a matriarca da aprendizagem. Não é a única, mas é uma das mais importantes mães da aprendizagem. E nesse processo de você tentar, e aí eu estou falando de colocar em prática, você vai errar muito. Você vai perder muito. E você vai se frustrar muito. Então, já sabendo disso, que isso é inerente a qualquer jornada inclusive de aprendizagem, você já sabe que o erro, a frustração e a derrota é parte importante do processo. Aí você precisa tomar uma decisão. Ou você vai considerar a derrota, o erro, como uma tragédia e vai desistir, ou você vê o erro, a derrota, como uma situação importante na sua carreira e pode ser o seu ponto de inflexão, essa observação. Porque inteligência emocional, né, Adriana, não é controlar emoções, é você trazer inteligência às emoções. Perfeito. E ainda, eu acho que tem esse distanciamento da gente entender que tem fases na vida, né? Quando a gente fala de construir autoestima, ela é construída de passo a passo, ela não é construída de uma vez só, né? Elas são steps que a gente vai andando. Na hora que isso acontece, eu vou fortalecendo, eu vou tendo mais coragem para enfrentar, porque eu acredito em mim. Quando eu me identifico muito com a derrota ou com as cobranças que acontecem ao nosso redor, né? Ou das expectativas do outro, e eu não consigo superar isso, provavelmente vai ser muito mais difícil eu ir para um caminho de vitória, porque eu acabo perdendo a motivação. Que isso acontece, às vezes, a gente vê em jogos de tênis, em jogos de vôlei mesmo, que um time que tá difícil. Nas Olimpíadas nós temos visto, né? Como é que fica a moral do time, né? Pode ser do indivíduo ou pode ser do time que também contagia, né? Quando você tá mais no coletivo, provavelmente você deve ter gente que te ajuda. Quem te inspirava? Quem te ajudava nessas horas? Quem que te dava... Porque todo mundo tem, e faz parte também, sabe? E tem uma coisa que a gente fala, tudo bem sentir isso, né? Faz parte também do próprio desenvolvimento. A inteligência emocional também diz que faz parte sentir esse alto e baixo. Então, quem é que te ajudava? Onde que você buscava força para passar esse obstáculo que vinha? Adriana, tu sabe que há um equívoco quando a gente pensa em modalidade
coletiva como o voleibol. A modalidade voleibol, ela é coletiva por natureza e todo mundo vê isso, obviamente. Mas as modalidades individuais também são coletivas, porque envolve um grande corpo técnico, o atleta treina com outros atletas, o atleta tem treinadores, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, então também é uma modalidade que envolve uma cultura colaborativa e um trabalho em equipe. Desde muito cedo, Muito legal Adriana, esse ponto. Muito eu, legal. desde muito cedo, Adriana, eu tive a tranquilidade, a liberdade e a lucidez de entender que eu não precisava fazer tudo sozinho, que eu poderia buscar uma rede de apoio, né? Sim, as minhas escolhas sempre são minhas, eu sou o protagonista da minha jornada, sempre. Sou Mas mesmo responsável, quando... né? Exatamente. E mesmo quando eu decido pedir ajuda, eu estou tomando uma decisão. Mesmo que essa decisão implique em alguém me ajudar. E eu sempre tive esse entendimento. Olha, eu tenho uma limitação, eu não sabia jogar vôlei. Eu não preciso aprender sozinho, eu posso pedir ajuda para o meu colega, para o meu par, para o meu técnico, para o meu professor, para os meus pais, para os meus amigos. Não há problema algum, né? Nós precisamos de redes de apoio. E esse protagonismo é importante. No outro sentido, eu também nunca me senti frustrado ou nunca me senti limitado em perceber que eu tinha algumas competências e habilidades para serem desenvolvidas. As limitações, Adriana, nunca eu tive a leitura de que eram meus cárceres privados ou a minha prisão perpétua. Isso é muito importante, porque eu paro para pensar na minha história. Eu era asmático, família muito humilde, os meus pais não tiveram estudo, a coordenação motora, eu não tinha repertório mental, eu não tinha talento algum para o voleibol. A brincadeira da época, Adriana, é que no início da minha carreira eu não sabia comer chiclete e caminhar ao mesmo tempo. Eu não tinha coordenação motora para isso. Mas tudo bem eu estar limitado. Agora, sabendo disso, eu vou buscar apoio. Então eu tive esse apoio, fui buscar esse apoio em outros atletas mais velhos, eu fui buscar apoio nos meus treinadores. Posteriormente na minha carreira, eu fui fazer yoga, eu fui fazer terapia e eu fui fazer coaching. Eu passei por um processo grande, intenso e profundo de coaching. E não há problema algum, porque todos falamos dos atletas. Os atletas de alta performance têm muita clareza que eles precisam ter uma rede de apoio. E eu sempre me cerquei de pessoas que poderiam me assessorar nesse sentido. Olha, tô vendo aqui uma série de comentários falando de você, sabe, que às vezes a gente fica com raiva quando acontece algumas coisas, não fica só frustrado, que as pessoas não são boas em tudo, que elas têm uma rede de apoio muito importante. O Franco aqui também disse do suporte social qualificado. Então, André, você é um campeão, e você teve sempre muita vontade, né? Então, são algumas das coisas e você faz acontecer. Então, tem algumas coisas Legal. aqui que estão dizendo aqui a teu respeito, que eu acho que é muita verdade, né? A gente acaba se superando e fazendo as coisas caminharem. Tem uma coisa, né? Você fez o curso lá com a gente de neurociência para coaching, né? Com coaching. E tem uma área, né, que é o hipocampo, que é uma área muito responsável por gravar essas memórias, né, por gravar emoções. Né? O sistema límbico faz a gente agir ou não agir, mas o hipocampo é que está associado a memórias, pode ser boas ou ruins. E eu estava lendo que um novo tratamento para depressão, por exemplo, é quando o hipocampo ele grava, né, ele fixa mais memórias negativas. O que pode estar atrelado ao aspecto das pessoas a focarem mais no que dá errado. E focar, eu sei que a gente tem essa tendência naturalmente, mas quando sai do equilíbrio, porque tem algumas pessoas, né? A gente sabe também que pensamento gera sentimento, né? Então, mas a pessoa foca demais no que dá errado. Então, ela
cria emoções com a memória, né? Mais nesses momentos negativos. Então, quando ela lembra de alguma coisa, é sempre mais pesado. E isso a torna uma tendência mais de depressão, né? E quando a gente pensa nisso, esse peso que fica, né? Porque eu não consigo sair desse ciclo de pensamento negativo, de memória disso, e a memória gera uma emoção, eu não consigo superar as minhas derrotas, que podem ser grandes ou podem ser pequenas, né? Que dica você dá para as pessoas para elas saírem desse looping negativo, quando elas começam a ter memória e lembrança de si mesmos nos momentos que não foram tão favoráveis, já que todos nós passamos por isso, né? Claro. Nossa, Adriana, pergunta muito bacana, e eu tenho uma pergunta para ti também daqui a pouco, tá? Agora, Tá. Isso me remete muito ao conhecimento que eu adquiri com vocês na Filipelli, tá? Primeiro que se trata essa questão do negativo sempre ser maior do que o positivo, se trata do princípio organizador do cérebro. O cérebro, o objetivo principal dele é garantir a nossa sobrevivência. Então ele vai realmente perceber o negativo como maior, ele quer fugir daquilo, ele tem que garantir a nossa sobrevivência. Só que ele não faz mais isso só em relação a ameaças físicas, mas também ameaças sociais. Né? Exatamente. E um dos grandes aprendizados que eu tive com vocês, que é maravilhoso, eu trabalho muito com os meus coaches, os meus mentorados, é em relação, primeiro, a você construir uma consciência da realidade, né? Ter uma consciência de onde você está naquele momento. Ela é fundamental para você alcançar o destino que você deseja. O nosso sistema, mais ou menos, ele funciona como um Waze, né, Adriana? Eu até posso saber onde eu quero chegar, o meu destino final. Mas se eu não souber o meu ponto de partida, se eu não ter essa consciência da realidade, o meu sistema não vai saber qual percurso tomar para chegar onde eu quero. Sim. E nesse sentido, Adriana, foi muito legal um aprendizado que eu tive com vocês, que eu trabalho muito com os meus os profissionais que eu atendo, que são os 5 locais que você pode direcionar o seu foco. Né? Então, um local super bacana é a visão. Quer dizer, esse local você direciona para onde você quer chegar, o seu sonho, o seu objetivo, sua meta. O segundo local, que também é muito positivo, diz respeito ao planejamento. É você pensar em como você vai chegar, qual será o método que você vai aplicar para chegar onde você quer chegar. O terceiro, também positivo, são os detalhes, né? O que você vai fazer neste processo, nesse método, para chegar onde você quer chegar. Porém, tem 2 locais que você deve evitar. O problema, né? Focar o problema nunca é bom. Ok, se você ter uma noção, né? Você olhar para o problema, mas com foco na solução, ok, mas cuidado. Ligue o sinal de alerta quando o foco está no problema. Agora, um local que absolutamente a gente deve evitar é o drama. Neste local, nada funciona, porque o que tem ali é só uma resposta emocional. Perfeito. Né? E esse foi um aprendizado fenomenal para mim que eu tive com vocês. Por que eu estou falando isso? Quando você fica preso no looping, na derrota, você está ali naquela memória emocional, e aí essa memória emocional, que é um pensamento, vai te trazer à tona, você vai reviver, revisitar aqueles sentimentos de derrota, que nunca são bons. Ok, derrota acontece, mais acontece derrotas, erros e frustrações do que vitórias. Legal a gente ter isso no nosso radar, mas não para revisitar o passado, e sim ter referência para você planejar o futuro. Perfeito. Quais ações eu fiz no passado que me levaram à derrota, que eu não devo fazer? Quais ações que foram positivas que eu posso replicar? Né? Então é muito importante a gente ter isso e normalizar isso, né, como uma regulação emocional, né, Adriana? Ok, derrota acontece com todo mundo erra. Ok,
mas eu tiro o foco da derrota e coloco o foco no processo. O que me levou para a derrota, que eu não posso, não devo mais fazer, e o que eu posso inserir no meu processo para me levar até a vitória. E o que eu foco na solução, não é mesmo? Foco na solução, foco no positivo. Exatamente. A Alessandra até colocou aqui visão de planejamento e detalhe, sensacional, focar no que pode nos ajudar. E aí abandonar o problema e o drama que nos prejudica. Ótima reflexão. E o Daniel está perguntando aqui, quais são as maiores derrotas de vocês? De um lado você com a carreira olímpica e o outro aqui dos 30 anos aqui de Felipelli. Eu estou curioso para te ouvir nesse sentido, Adriano. Bom, eu acho que quem nunca sofreu uma derrota, não é mesmo? Todo mundo. Só que, assim, claro, no meu caso não é uma coisa de jogos, né? É uma coisa do dia a dia, porque ter empresa no Brasil não é para qualquer amador, não. Não é. Não é. Muda a regra do jogo no meio do apito. Assim, no segundo tempo tem outras regras. Então, eu acho que é difícil. Então, eu acho que ser empresário, quando eu tinha 24 anos, quando eu abri a minha empresa, há muito tempo atrás, há 32 anos atrás, e aí o meu pai uma vez me disse assim, qual a diferença de ser empresário ou não? Meu pai falou claramente, se você tem apetite para correr risco, você pode ser empresário. Porque a primeira coisa é um apetite para correr risco e empreender. É muito isso. Você tem um sonho e o apetite para correr risco. Porque você está com tudo teu ameaçado o tempo inteiro. Então, se der uma coisa errada, eu sempre falo lá na Felipelli, se der alguma coisa errada, é sempre o líder que é responsável. É ele que vai arcar com tudo. É ele que vai ser responsável. Então, se você não tem esse estofo, não vai. Então, você tem que aprender a lidar com os altos e baixos da vida, ter essa resiliência de lidar com isso. Acreditar nesse sonho e no que você tem um propósito dentro da organização para que isso aconteça, né? Eu acho que tem... E aí, no meu caso, não é tão difícil, porque o propósito da gente é desenvolvimento. Normalmente, as pessoas usam ou querem trabalhar com o que eu trabalho, desde os 24 anos, mas elas às vezes fazem isso com uma terceira carreira, uma quarta carreira. E, na verdade, eu faço isso a vida inteira. Então, eu já comecei por uma coisa que é muito prazerosa, que é muito significativa, que é ver a transformação, que é ver o desenvolvimento do outro, acreditar nisso. Então, eu acho que lidar com derrota, na verdade, eu já tive momentos da empresa lá atrás de ter que vender carro para poder continuar com a empresa, mas você acredita e a coisa acontece. Então, eu sempre falo, o que eu comecei de serviço hoje não é o que eu faço, porque o serviço também vai mudando, o propósito é o mesmo, que é desenvolvimento de pessoas, mas a forma com que você trabalha esse propósito é muito diferente. E tem uma coisa que as competências também ao longo da jornada, elas vão se alterando. Então, a gente também tem que entender competências emocionais, não só emocionais, mas também de hard skills, que nos exige cada fase da nossa organização. Então, cada etapa do negócio exige um líder e um posicionamento diferente. Você não é o único. Então, você tem que ter essa resiliência também para se adaptar ao que o momento do mercado precisa e você, enquanto líder, em maturidade da tua organização. Então, essa é a forma que eu lido com as derrotas do dia a dia ou com as dificuldades do dia a dia. E você? Sabe que, Adriana, na pandemia eu voltei à faculdade, né? A minha formação começou... Eu fiz faculdade em doses homeopáticas em função da carreira de atleta. No meu início, lá não existiam as EADs, ensino à distância, então eu fiz em doses homeopáticas. Eu comecei na educação física, quase me formando, resolvi mudar tudo e fui para a USP fazer gestão aplicada ao esporte. E agora eu voltei à faculdade, no início da pandemia, estou estudando empreendedorismo. E o pensamento empreendedor, ele fala que os 4 ingredientes que compõem, na verdade, qualquer jornada de qualquer empreendedor é autonomia, responsabilidade, inovação e risco.
Não tem. E se você está num ambiente que correndo risco e o nosso ambiente, o mercado de trabalho, na verdade, o mundo é um ambiente volátil, é um ambiente de incerteza. Ele é assim. É. Nós precisamos aprender a viver com essa incerteza. Sair E da se é zona de um. conforto. Exatamente. Sair. E se é um ambiente. Exatamente, Adriana. Sair da famosa zona de conforto. E se é um ambiente, se é um mundo volátil e incerto, erros irão acontecer. E aí tem uma frase do nosso querido amigo, nós temos um amigo em comum, o Sandro Magaldi, Ah, sim. um Sim, mestre, ele fala assim, olha, num mundo incerto, volátil, ambíguo, como o mundo VUCA, sim. você vai errar. Então, erre rápido, para aprender logo. Para aprender logo. E mude Adriana, eu tenho. rápido, né? E responda rápido. Exatamente, É. exatamente. Mas tem Só não uma pode situação paralisar, muito. né, André? Só não pode Não, não, paralisar, né? não. Estagnou, não é que você vai ficar parado no mesmo lugar. Você vai andar para trás. Porque os outros estão mudando rápido, né, Adriana? Agora, tem uma situação muito específica na minha carreira, no início da minha carreira, que eu tenho que compartilhar contigo. Eu era de uma categoria de base, a gente chama de lá no sul chamava pré-juvenil, ou seja, é uma categoria um pouco antes de você fazer parte da última categoria antes de se transformar profissional. E eu jogava uma categoria acima também. E final do campeonato mais importante da minha categoria tal, eu não aguentei a pressão e pedi para sair de tão nervoso que eu estava. E nós perdemos a final e fomos vice-campeões. Perder a final não foi um problema. O problema foi a frustração de ter desistido, de ter sido vencido pelas minhas emoções. Eu lembro que o trajeto da cidade onde havíamos jogado até a minha casa, eu chorei. Chorei assim, foram 2 horas de viagem. Claro que era um campeonato gaúcho de um garoto, mas aquele sentimento de ter desistido, de ter sido vencido pelas emoções, eu nunca vou esquecer. Não que eu não tenha sido vencido posteriormente, mas eu fui vencido, mas fui até o final. E desde aquele dia, eu prometi para mim que eu não desistiria mais em função disso. Perdi, joguei mal pra caramba, mas não desisti, Isso é né? muito Não desistir. Desistir é uma coisa, você tomar uma decisão é outra. E para mim foi a pior derrota, mas foi o meu ponto de inflexão. Ali eu tomei uma decisão de, olha, custe o que custar, eu vou estudar pra caramba, eu vou me capacitar, eu vou treinar, mas eu não vou desistir nunca mais em função de uma derrota para as minhas emoções, na verdade. Eu acho que essas reações perante a derrota são cruciais, né? Até a Tatiane tá colocando, Tatiana, desculpa, tá colocando aqui que a Simone Biles, né? Como aconteceu recentemente, né? Que ela acabou desistindo e teve também o caso aí da moça que foi atleta de ciclismo que acabou sendo achada morta, né? Quer dizer, aí são casos mais extremos, uma que desistiu e a Sim, outra que acabou até perdendo a vida, né? São casos mais extremos das pessoas que têm uma cobrança interna muito alta ou tem um ambiente hostil também de cobrança, né? Que elas vivem, que isso depende também muito da cultura que elas estão inseridas, ou da microcultura que elas estão inseridas, né? Então, estão dizendo que o meu áudio está muito baixo. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Aumentei o máximo que eu podia. eu tô te escutando muito bem. Ah, que bom. Então, nesses casos, né, que a gente está falando aqui, né, de como a pessoa se impõe essa derrota, né, ela não consegue passar para o próximo nível, ela não consegue digerir isso. Isso pode ser, aí voltando para o mundo organizacional também, isso pode acontecer numa truncada de carreira. Eu trabalhei muitos anos com outplacement, então eu sei, algumas pessoas chegavam muito
muito mal, como que elas iam para o próximo passo, às vezes não conseguiam um emprego, e elas tinham que conseguir montar um negócio, mas não eram empreendedoras natas. Então, o que que elas faziam da vida? Se reinventar, né? Essa coisa do reinventar. Que dicas você dá para as pessoas, né, nessa coisa do esporte, até não só da sua história, mas do que você vê das pessoas do esporte, né? Porque o esporte é uma garra, né? Porque você tem que passar a superar a dor, você tem que ter uma coisa que a gente fala na psicologia, que é uma sustentação emocional. Eu tenho que sustentar. E sustentar, às vezes, não é fácil. A gente tá lá e tem vontade, às vezes, de largar o peso que está nas nossas costas. Então, que dicas você daria para as pessoas que estão passando ou já estão enfrentando momentos difíceis, que a decisão dela de caminho ir é crucial? Sim. Tu sabe, Adriana, que eu vivenciei situações no esporte e os atletas vivenciam isso, que às vezes você desistir é mais fácil do que seguir adiante. Pelo menos emocionalmente. Né? O caso da Simone é diferente, é sério, e eu não acho que ela desistiu. Eu acho que ela tomou uma decisão. E toda decisão envolve uma cisão. Ela tomou um caminho, ela escolheu o caminho da saúde e do bem-estar em detrimento de um outro caminho que ela não estava se sentindo bem. Um atleta, e digo mais, qualquer profissional, quando perde o prazer na rotina, e aí nas boas aspas, vou me permitir falar uma outra palavra aqui, mas é para um contexto mais retórico, um profissional, ou até mesmo um atleta, quando perde o tesão na rotina, tem que ligar o alerta. De novo, o Sandro Magaldi e o José Salib Neto falam muito, né? A rotina come a estratégia. Agora, a rotina come também o prazer, se você não ficar ligado, né? Se o propósito não estiver claro. Adriana, dicas importantíssimas, porque eu vivenciei isso no esporte e é muito comum. O atleta, ele geralmente observa a prática esportiva como a única coisa que importa. E nessa leitura, ele para de olhar para outras possibilidades. Tem um psicólogo canadense que trabalha nos Estados Unidos, trabalhou já com super atletas de alta performance. Ele fala assim, os atletas precisam entender que a prática esportiva, a sua performance esportiva, não é a única coisa que importa. Talvez seja a coisa mais importante daquele momento. As duas leituras podem levar a alta performance, mas só uma delas deixa o atleta na condição de olhar para outras áreas de interesse. E é a dica que eu deixo para todos os outros profissionais. A sua profissão do momento, a sua carreira no momento atual, é a coisa mais importante daquele momento. Mas você precisa ficar atento para outras possibilidades. E aí o lifelong learning é importantíssimo. Capacitação continuada. Você não vai estar dividindo a sua atenção, você não vai estar perdendo foco na sua carreira atual. Você vai estar olhando para outras áreas de interesse, outras competências, outras habilidades, outros conhecimentos que, além de te projetar e te oferecer oportunidades no futuro, quando você precisar, vão agregar valor à sua carreira atual. Então, a dica que eu posso deixar é dica de ouro, sinceramente, porque fez toda a diferença na minha carreira esportiva. A sua carreira atual é importante? Sim, é da onde você vem sua receita, é a coisa mais importante naquele momento, mas não perca o olhar para outras possibilidades, outros conhecimentos que podem ser adquiridos, que vão, inclusive, agregar valor à sua carreira atual. Perfeito, perfeito. Que é se expandir, né? O conhecimento nos ajuda a expandir. Né? Assim, exatamente. Como a gente diz lá no Neurocoach, né? Adoro essa palavra, adoro, Adriana, que eu aprendi com vocês. Se permitam distender-se. Se permitam. Quer dizer, você tem um limite,
que você é uma observação. Se permita ir além. Você vai ampliar seu limite, você vai ver que você pode mais, né? E cada vez que você se constrói, cada vez que você consegue subir um degrau, você descobre um novo eu. Isso. Né? Isso é fenomenal, isso é fenomenal. E isso vem muito com o autoconhecimento, né? A gente vai aprendendo a se expandir na medida em que a gente vai abrindo novos campos para nós mesmos, para perceber as nossas aptidões, nossas competências. Como eu falei, cada negócio tem exigências de competência, só que a gente fica fixo em algumas. Né? E o problema que eu vejo é quando a gente se identifica com uma persona e não consegue imaginar que a gente é mais do que aquilo. Que aquela imagem, a gente fica preso numa imagem, que essa imagem tem muito a ver com uma aceitação, tem imagem do que eu quero parecer, tem a imagem do que eu me sinto amado, ou me sinto admirada, ou me sinto admirado, tanto faz. E aí, o que a gente... esse apego a essa imagem, essa identificação, limita a pessoa a se explorar, a ver que ela tem potencialidades muito diferentes e uma expansão que ela acaba não usando, acaba ficando em desuso, né? Quando a gente tem aí, falando de estirões, né? O cérebro tem os estirões, né? Que a gente tem algumas idades que quando você não usa alguns neurônios, eles... Isso é principalmente nas 2 primeiras fases de infância, né? Nos 6 anos, 11 anos, você tem aqueles estirões lá. Mas eu acho que, fazendo essa metáfora do estirão lá atrás, dos neurônios, a gente tem isso também na vida. Como é que a gente estica isso para que a gente se descubra com novas versões? E a gente pode se surpreender muito, né? Por que às vezes Nossa, demais. algumas vezes você vê pessoas fazendo isso e a vida parece que tem que chacoalhar, como se ela não pudesse fazer isso de forma deliberada, ela escolhido, né? Ela espera, às vezes, uns reveses da vida que dão alguns sinais para chacoalhar a gente para ir naquela direção. Mas não precisa ser sempre com dor, não. Pode ser com prazer também, né? Como você Nossa, falou, adorei. planejamento. Adorei, Adriana. A gente não precisa acontecer uma tragédia, a gente não precisa esperar ser demitido para procurar outras possibilidades de conhecimento, a gente não precisa esperar que essas coisas aconteçam. Afinal de contas, nós já sabemos que o mundo está em constante transformação. Se a gente não acompanhar essa transformação, a gente vai ficar para trás, muito para trás. E, Adriana, a nossa evolução, até como ser humano, até num, numa fala, num discurso mais retórico, assim, desde criança, nós só evoluímos explorando. Né? A primeira criança não fica em pé, ela vai engatinhar, vai explorar, vai botar a mão na tomada, vai tomar choque, vai cair e aí vai começar a ficar em pé. É explorando que a gente descobre e evolui. E a gente desaprendeu essa leitura, né? Essa leitura. Sabe que tem um livro muito legal, Adriana, é meu livro de cabeceira, indicado pelas minhas irmãs que são super professoras. É o livro do Edgar Morin. O livro chama Sete Conhecimentos do Aprendizado. Ai, meu Deus do céu, eu esqueci o nome agora. Eu não estou com ele aqui. Sim, porque ele está na sua aqui. cabeceira. Não, está aqui ele, ó. Olha. Os 7 saberes necessários à educação do futuro. Edgar Morin. Maravilhoso. Um dos saberes é a incerteza. E aí eu adoro, primeiro que eu adoro Edgar Morin. Ele, no auge dos seus quase 100 anos, ele continua mais moderno impossível. E ele tem uma frase muito, muito marcante para mim. Ele fala assim: nós precisamos aprender a navegar em oceanos de incerteza entre pequenos arquipélagos de certeza. Olha que maravilhoso. Que lindo. Né? O oceano é o território a ser explorado. E ele é um oceano de incerteza. A gente vai ter pequenas certezas na vida e a gente precisa aprender a lidar com isso. E o autoconhecimento é a competência que pavimenta a estrada para que todas as outras competências aconteçam. Perfeito. E uma coisa que eu vejo assim, para isso a gente precisa estar no presente. Porque
ou a gente está sofrendo pelas coisas do passado, ou ansioso com as coisas que poderiam acontecer e está com medo do que vai acontecer, ou querendo controlar o futuro. Só que para eu descobrir isso, eu só posso descobrir no hoje. Na realidade que eu vivo hoje, eu posso fazer um planejamento, mas eu tenho que estar muito presente para eu conseguir construir, porque senão não tem, é no presente que eu consigo me olhar. É só no presente que eu consigo me construir e desenvolver. Eu não consigo me construir no passado e não consigo me construir numa coisa que eu acho que eu vou ser. Só no hoje. É aqui que eu tenho a entrega, né? Senão eu não estou em nenhum lugar e aí eu não sou. Né? E a gente às vezes se preocupa muito no futuro porque precisa ter, mas é hoje que eu sou. Então o ser, ele é necessariamente estar na presença. Adriana, não é minha área de especialidade, mas eu posso dizer com muita tranquilidade, assim, porque eu tive experiências nesse sentido. É no passado exacerbado e constante que mora lá no fundo a depressão, e é no futuro constante que mora a ansiedade. Né? E são doenças sorrateiras, silenciosas e sorrateiras. Não é o caso aqui, mas sim é um alerta que fica para todos nós, né? A pandemia ela só exacerbou essas doenças no Brasil, mas a gente já era uma nação doente, né? Temos números exorbitantes aqui no Brasil em relação a isso. Sim, sim. E aí o que eu vejo é o seguinte, além dela ter exacerbado, né, as dores, cortou um pouquinho, né? Além dela ter exacerbado as dores que a gente vive, né? A gente tem uma fantasia de que a gente está vivendo muita mudança. A gente está, de fato, está mais acelerado. Mas quando você lê coisas do passado, livros antigos, todos eles estão falando das mudanças que estão impactando a vida deles e o que vai se tornar. Assim, uma vez eu li um livro e a mulher falava assim, nossa, o que vai ser da nossa vida, o que vai ser as nossas casas? As pessoas criaram essa máquina que é o elevador. Ela falava, as pessoas vão perder a saúde porque elas não vão andar, elas vão subir, em vez de subir escada, vão subir com esse aparelho. E aquilo me chamou tanta atenção, porque hoje isso é uma coisa que não mudou nada, ninguém perdeu nada, ninguém fantasiou nada. Aliás, somos mais ainda... que se exercita mais do que naquela época, mas assim, aquela coisa que mexe com que você é conhecido, né? Como a gente prefere essa segurança, essa falsa segurança do conhecido, ao invés de, às vezes, explorar as coisas que estão vindo na nossa vida, né? Para nós, exatamente. Nossa transformação e para o outro. Adriana, tem uma frase famosérrima, assim, não sei se é do Bernardo, mas já ouvi muito dele, do Bernardinho, e já li muito nos livros dele. Ele fala assim, não há crescimento na zona de conforto, mas há conforto na zona de crescimento. Legal. Mas, Adriana, eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu tenho muita curiosidade, por mais que eu já estive com vocês durante muito tempo fazendo essa formação de neurocoaching, que para mim foi divisor de águas, né? Estou voltando em breve, a sexta-feira eu começo uma nova certificação, uma nova formação maravilhosa em inteligência emocional, que para mim é um tema fundamental. Mas é matador, você vai amar. Não tenho dúvida. Eu fui objeto, né? Eu fiz o EQI, né? Como coach, digamos assim. Eu fiz o teste e recebi a do Evolutiva. E adorei. Eu costumo dizer que foram tapas de luva de pelica que eu adorei tomar. Adriana, mas eu queria saber, assim, ouvir de ti, sabe? Porque eu sou encantado com a Felipelli. Eu fiz uma vasta pesquisa quando eu fui buscar uma formação em coaching, neurocoaching e nessa área de desenvolvimento humano. Fiz uma vasta pesquisa, longa pesquisa, e recebi várias indicações e todos os caminhos me levaram a Felipelli. Né? Qualidade, tempo de formação, seriedade, credibilidade, conceito. Coaching não é achismo, gente. Coaching é seríssimo, né?
Então, quem quiser buscar uma formação, está aqui o caminho, mesmo sem demagogia alguma. Agora, eu queria saber de ti, Adriana, como começou a Filipelli? Isso, eu tenho muita curiosidade nisso. Ah, Você pode me ajudar? posso sim. Eu vou falar porque eu sei que a gente tem 7 minutos, porque o Instagram derruba, né? Então, tentando aqui simplificar uma história de mais de 30 anos, eu comecei numa empresa, eu e uma sócia, a Saad, nós começamos como trabalhando com outplacement, que é um serviço que hoje existe ainda. Ele está menor porque o coach hoje ele substituiu muito essa prestação de serviço e logo em seguida a gente já começou a trazer instrumentos de diagnóstico para acelerar o processo de conhecimento, tanto do profissional de si mesmo, para ele entender o que aconteceu no processo de evolução da carreira dele, por que ele chegou a... Porque tem muitos sinais que as pessoas vão negligenciando quando elas estão no momento de carreira, né? Então, elas vão negando, né, o processo de negação de que está acontecendo algumas coisas muito difíceis. E aí culmina numa demissão. Mas ela já teve alguns sinais muito claros e que às vezes ela negligenciou, como eu falei agora. E aí a gente queria aumentar o autoconhecimento para que eles acelerassem o processo de transformação para ir mudar logo, já ir para a próxima fase, digerir a passada para poder ir para a próxima. E aí com isso eu comecei a aprofundar cada vez mais nesses testes de diagnósticos que a gente trabalha hoje, que é para que as pessoas possam ter o maior conhecimento de uma forma científica, porque também os processos, não que os processos de terapia não sejam válidos, eu faço terapia há anos, nunca parei, na verdade, de fazer terapia. Eu mudo às vezes de terapeuta, mas eu continuo fazendo terapia. A terapia é constante, terapeuta às vezes não, mas a terapia é constante. Então, o que acontece? A terapia às vezes te fala coisas, né? Numa velocidade. Mas para você, às vezes, quando você está com uma necessidade premente, como você viu lá o teste de inteligência emocional, ele te diz coisas, talvez você demore mais tempo para digerir tudo aquilo lá. Você vai lendo e relendo, aprendendo mais de você mesmo, não ao mesmo tempo, mas você tem muitas informações ali, né? Às vezes, quando a Sim. gente olha Nossa, aquilo, fala, nossa, sensacional. eu não tinha percebido aquilo de mim. Mas a gente está em processo contínuo de aprendizagem. Mas, assim, tentando Sim. construir uma história curta, né, de tantos anos, eu estou preocupada aqui no nosso horário agora, porque eu bater um papo com você é uma coisa tão deliciosa, você é tão doce assim, e ao mesmo tempo tão interessante, que as coisas acontecem assim muito rápido. Uma conversa muito fluida. Muito obrigada por você estar aqui comigo essa noite. Muito feliz com todos os elogios que você fez para a nossa equipe, porque, como você falou aqui, a Felipelli não sou eu, né? A Felipelli só empresta o nome, porque quem faz a Felipelli são as meninas que estão aqui, a Alessandra, a Tatiana, a Vânia, a Gisele, todo mundo que está aqui, os consultores que trabalham com a gente, a Yoshi, Marcelo, Silvia, quer dizer, nós temos uma equipe maravilhosa que trabalha, então eles são a Felipelli, né? Não sou eu. Então, eu fico muito feliz com tudo isso. Muito obrigada mesmo. Vocês têm a equipe. Adoro vocês. Todo o elogio foi genuíno, autêntico, tanto que na sexta-feira nos veremos de novo. E já estou falando, nos veremos de novo, e de novo, e de novo, e sempre, porque vocês fazem parte do meu estilo lifelong learner. Adriana, obrigado. Obrigada, eu que Ainda, agradeço. tá bom, eu ainda quero o teu livro autografado, tá? Vou te mandar, sim, com prazer, pode deixar. Tá ótimo. Obrigado, Adriana. Beijo e Tchau, Jane. sucesso para vocês, Você viu? também. Tchau, tchau.